Sejam bem-vindos a mais um Simplificando Conceitos Contábeis e Fiscais. Nesse programa você vai entender de forma simples e clara todos os conceitos contábeis e fiscais. Nesse programa de hoje nós vamos tratar sobre conceitos de tributos. Tributos, conceitos gerais. O Brasil é um dos países que mais tributa e é onde a nossa tributação é mais complexa e difícil de ser encontrada. Por mais que você procure, às vezes é de esfera municipal, às vezes é de esfera estadual, às vezes é de esfera federal, os retornos que a gente tem em pesquisas e que procura algum tipo de retorno sobre a tributação, elas não são vistas de forma clara e objetiva. Às vezes você precisa ter auxílio de profissionais da área para você conseguir contextualizar e entender se aquilo é para você ou não para a tua empresa. Então, pensando nisso, que nós criamos esse tema hoje no nosso programa a respeito de tributação para passar alguns conceitos básicos para facilitar o entendimento de vocês a respeito desse assunto. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, o que isso significa? Que ela tem que ser compulsório, pecuniário compulsório, quer dizer que o pagamento tem que ser feito em moeda, não depende da vontade do participante ou do contribuinte. O pagamento tem que ser em dinheiro ou algo que possa ser convertido em dinheiro. Sanção de ato ilícito, ela não pode ser usada, a questão tributária, para punir o contribuinte. Ele não pode, ele deixou de pagar tal imposto, tem juros, vai ser cobrado um novo tributo. Não, isso não pode acontecer. Legalidade. Então, é necessário ter uma lei para instituir qualquer tipo de tributo. É obrigatório que seja instituído através de leis. E atividade administrativa plenamente vinculada. Então, o fisco, que é o auditor fiscal, ele que precisa cobrar. E quando o tributo é devido, independente, ele não consegue decidir tal empresa tem mérito de pagar ou não pagar. Não, isso não acontece. Ou seja, o contribuinte ele deve esse imposto, no caso, a gente falar da espécie imposto de tributo, né? Ele deve isso, o fisco ele tem que cobrar, independente de quem for, se a empresa se ele tem alguma participação em alguma empresa, alguma coisa assim, ele não tem o mérito de dizer você vai pagar, você não vai. Então a empresa deve, o fisco tem que receber e cobrar e auditar se está pagando corretamente. Então agora que a gente já sabe as 4 características básicas dos tributos, vamos ver como que ele se divide. Os tributos eles são divididos por espécies. Então o tributo pode ser impostos, taxas, contribuições de melhoria. Então, uma das coisas que mais a gente vê falar assim, vamos pagar os impostos. Não, impostos é uma espécie de tributos. Dentro dos impostos, a gente tem algumas características dele. Imposto, ele independe de qualquer retorno ao contribuinte. Eu não tenho que pagar o imposto esperando que o governo me dê algo em troca. Ou seja, o contribuinte paga o imposto sem esperar ou exigir qualquer tipo de contraprestação pelo Estado. E uma dica aqui para vocês também, os impostos, geralmente eles começam com a letra I, tá? IPTU é um imposto, ICMS, todos eles começam com a letra I, que já na própria descrição do nome deles vai ser imposto sobre ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias, imposto de renda retido na fonte, né? IRRF. Então os impostos, eles começam sempre com a letra I, tá? E o governo não dá uma contrapartida no que vai ser aplicado aquele recurso que foi arrecadado através dos impostos. O segundo tipo de espécie que a gente tem são as taxas. As taxas, ela tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou utilização da efetiva de prestação de serviço público, colocado à disposição do contribuinte. Por exemplo, nós temos aqui taxa de licença de instalação, de funcionamento, taxa de coleta de lixo. Então, você tem uma contrapartida, você vai ter um serviço do teu município, por exemplo, na licença sanitária, né?
O município tem poder de polícia, mas você tem uma contrapartida que é a execução, uma liberação de um alvará por causa das licenças que eles liberam. Então eles têm, geralmente também tem um nome, taxa de licenciamento, de funcionamento, taxa de coleta de lixo. Nós temos aqui então a terceira espécie, que são contribuições de melhoria. Elas são entendidas como receitas cobradas pelo Estado toda vez que uma obra pública enriquece o patrimônio do contribuinte. Olha, até hoje eu não vi muita movimentação nesse sentido, tá? Seriam assim, eu vou arrumar alguma obra pública para enriquecer mais o valor do teu bem, do teu patrimônio. Não, ela existe, mas é muito difícil ela ser cobrada. Então a gente precisa entender também o que são obrigações tributárias. A gente vai ouvir bastante esse termo, tá? Então o que é uma obrigação tributária? É o vínculo jurídico que une duas pessoas, um sujeito ativo, que é a pessoa, e o sujeito passivo, que é quem vai pagar. Então o sujeito ativo é o governo, o estado, o município, e o sujeito passivo, quem vai ter que pagar, que é o contribuinte. Então a obrigação, ela sempre vai nascer da ocorrência de um fato gerador tributário. A obrigação jurídico-tributária surge quando o fato gerador é concretizado. A obrigação de se pagar o tributo sobre as operações. O sujeito ativo, município ou união, vai cobrar o tributo sempre do contribuinte, que é o sujeito passivo. E o que é o fato gerador? Então, o fato gerador é o fato econômico que gera a obrigação tributária. A gente tem até uma curiosidade que a gente pode, lendo a legislação aqui, interpretação a respeito do fato gerador, que diz o seguinte: para fim de definição do fato gerador, é irrelevante se o ato praticado pelo contribuinte é nulo ou se é ilícito. Então, veja bem o que diz, né? Então, por exemplo, uma renda oferida de um furto de um veículo, por exemplo, a venda dele, ela, independente do fato gerador, que foi um roubo e que o cara roubou um veículo e vendeu, a legislação diz que, independente daquela atividade, tem que pagar imposto a respeito disso. Então, é o fato gerador da obrigação tributária, independente se ele é lícito ou não. É irrelevante se ele é ilícito. Então, imagine se todos os ladrões que estivessem por aí, eles roubassem e eles realmente tivessem que ir lá e pagar imposto de renda, imposto de sobrevenda, sobre ganho de capital, quando eles vendessem os atributos do roubo dele. Mas é isso que diz a legislação. Independente de ser legal ou não, se ocorrer o fato gerador da obrigação tributária, ela tem que ser calculada e recolhida. Conceitos tributários a respeito da tributação em si, sobre a cobrança, o cálculo de impostos, sobre a cobrança, como que é feito o cálculo quando você calcula algum tipo de imposto, de tributo, de contribuição, né? Como que alguns conceitos aqui que vocês vão ouvir bastante falar também. Então, o que é a base de cálculo? A base de cálculo é a expressão monetária definida por lei sobre a qual vai incidir a alíquota. Então, o que é a base de cálculo? Geralmente é o valor do produto ou o valor do faturamento, dependendo do tipo de tributo que está sendo calculado. Cada tributo, imposto, qualquer tipo de imposto, de taxa, de contribuição, ela está determinada em lei qual vai ser a base de cálculo, quais serão suas adições na base de cálculo, quais os serviços, além da própria prestação, da venda do produto, dependendo do tipo de imposto, por exemplo, o ICMS. Além do valor do produto, você vai ter cobrança de seguro, você vai ter o valor do seguro, o valor do frete vai estar incluso, ou eles vão ser extintos. Então, cada tipo de tributo, a legislação esclarece qual que é o valor da base de cálculo, tá? Então, é a expressão monetária definida por lei sobre a qual vai incidir a alíquota. O que é a alíquota? É uma percentagem que incide sobre a base de cálculo para a determinação do montante do tributo. Então, eu sei que lá o ICMS, por exemplo, de um produto é 18% em cima da base de cálculo. Então, a lei determina que para tal produto eu vou ter que incidir 18% em cima do valor da base de cálculo dele. E esse vai ser o valor do imposto que eu tenho ali. No caso, se for ICMS, estou usando o termo imposto porque vamos pensar aqui que seja um ICMS, por exemplo. Tá? Então, a alíquota, ela é uma percentagem que é aplicada em cima da base de cálculo.
quem que é o sujeito ativo da obrigação tributária? Então, o sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento. Ou seja, pode ser o Estado, o Distrito Federal ou os municípios. E tal pessoa jurídica pode delegar algumas atribuições, como a arrecadação, a fiscalização, a outras pessoas, como outras autarquias ou outros órgãos paraestatais ou profissionais. Então, o município, o Estado ou a Receita Federal, ela pode instituir alguns órgãos para poder fazer essa cobrança e fiscalização também. Então, vamos aqui para o próximo, é o sujeito passivo da obrigação tributária. Quem que é o sujeito passivo? A pessoa jurídica que está sendo obrigada ao pagamento do tributo. Geralmente, a carga maior sempre vai incidir a respeito do consumidor final, né? Ou sobre as empresas, então, quando elas estiverem como sujeito passivo da obrigação. Contribuinte de fato e contribuinte de direito. Do ponto de vista econômico, o contribuinte de fato é aquele que suporta efetivamente o ônus financeiro do tributo, é aquele que paga. E o contribuinte de direito é aquele que juridicamente deve tributo por alguma definição legal, por exemplo, o ICMS e o IPI, são tributos indiretos. O contribuinte de fato é o consumidor final, que como a gente falou antes, né, que vai pagar tudo é o consumidor final, mas o contribuinte de direito é o produtor, é o comercial ou industrial. Então ele diretamente seria, né, juridicamente, contribuinte de fato é o consumidor final, mas o contribuinte de direito seria as indústrias, o começo da cadeia de produção. E agora, os tributos também, eles têm algumas categorias especiais. A primeira dela é da não incidência. Então, o que quer dizer isso? Sobre alguns tributos, o legislador, ele não quis que elas fossem objeto de imposição tributária. Então, a legislação diz assim, não vai incidir imposto sobre essa prestação de serviço, sobre esse produto, sobre essa fase de produção. Então, uma das categorias especiais, não incidência. Outra que a gente tem seriam as isenções, que daí, no caso, é dispensa do pagamento do tributo por vontade da lei também ordinária, né? A gente tem alguns exemplos aqui de isenções. A gente tem a isenção subjetiva, ela caracteriza-se por visar fortalecer ou atingir determinadas pessoas. Por exemplo, ficam isentas do ICMS as saídas de mercadoria de destino para Itaipu Binacional. Então, ela visa favorecer ou atingir alguma determinada pessoa. Nós temos também a isenção objetiva, que ela visa fortalecer ou atingir coisa tributada. Por exemplo, ficam isentas do ICMS conforme artigo tal as saídas internas e interestaduais de sêmen congelado ou resfriado de bovinos, ovinos, caprinos ou demais suínos. Então, ela tem alguma coisa direta para ser tributada. Então, ela diz que vai ser isento, né, a saída interna interestadual de sêmen. E nós temos a isenção mista, que quando visa tanto pessoa quanto coisa. Por exemplo, ficam isentas do IPI as saídas de chapéus, roupas, proteção próprios para tropeiros. Então aí ela já tem tanto especificando que é a pessoa do tropeiro, quanto as roupas, a indumentária lá que eles vão usar. Então existem esses 3 tipos de isenções. Vamos para o próximo aqui, outra categoria especial, imunidade. Então o que significa quando está imune? É porque não há incidência tributária, aquele momento, aquele tributo lá, também determinado por legislação. Então, nós temos aqui uma hierarquia que precisa ser sempre seguida, pessoal. Saber quem que manda por primeiro, quem que tem mais poder dentro da hierarquia. Então, primeiro de tudo, dentro da hierarquia, está a Constituição Federal e Emenda Constitucional. Segundo lugar está a lei complementar. Terceiro, as leis ordinárias. Os tratados internacionais em quarto. Em quinto, decreto legislativo, ou resolução, ou decreto. Em sexto, a gente vai ter as portarias ministeriais e decisões administrativas. E em sétimo, nós vamos ter as práticas reiteradas das autoridades administrativas, convênios, etc. e tal. Então, a gente precisa só saber que existe uma hierarquia
dentro da legislação tributária e que no topo dela sempre vai estar a Constituição Federal, e depois, se tiver dúvida, a gente sempre vai ter isso em vários locais para você saber quem que eu devo seguir, qual a orientação majoritária: Constituição Federal, lei complementar e daí para baixo, ok? Porque são vários órgãos que você vai pesquisando, num fala uma coisa e em outro fala outra, você não sabe a qual seguir. Então, por isso que ele tem escrito certinho a hierarquia, para você saber quem que você tem que procurar em primeiro lugar, ok? Então, a gente também, dentro da parte tributária, a gente tem termos de cumulatividade e não cumulatividade. Como que a gente vai explicar para vocês o que é cumulativo? Então, cumulativo é um imposto, um tributo, é aquele que incide em todas as etapas intermediárias do processo produtivo ou de comercialização de determinado bem, ok? Então, ele vai interferir em várias etapas. Nós temos, por exemplo, aqui o PIS, que dentro da cumulatividade ele vai ter uma alíquota específica de 0,65%. Sempre que for 0,65%, vocês já podem saber, ele está no regime cumulativo. E o COFINS, por exemplo, a alíquota de 3%. E o que é um não cumulativo? Já o imposto ou tributo não cumulativo é aquele que, na etapa subsequente dos processos produtivos ou de comercialização, não incide sobre o mesmo imposto pago ou recolhido na etapa anterior. Então, não vai ter duas vezes, não vai ter imposto sobre imposto na não cumulatividade. Nós temos o exemplo deles aqui citados: o ICMS, o IPI, o PIS, quando ele for com 1,65, ou quando for lucro real. E nós temos o COFINS para lucro real, que é 7,6. Então, cada etapa do processo, cada um vai estar separado qual que é o teu valor de ICMS. Se receber uma nota fiscal, você vai ver o ICMS total da nota, mas você vai saber qual que é a tua parcela do ICMS também. Enquanto da cumulatividade, não, vai sendo um sobre o outro, um sobre o outro. Nós temos mais um termo utilizado. O que são tributos diretos? O que são tributos indiretos? Vamos ver a diferenciação deles. Então, os tributos diretos, eles são pagos diretamente ao governo pelo contribuinte, não dependem de intermediação do consumidor e incidem sobre um rendimento apurado, lucro ou propriedade. Como exemplo, o imposto de renda de pessoa física, o imposto de renda de pessoa jurídica, o IPTU, né? Então, eles são pagos ao governo, direto pelo contribuinte, não depende de nenhum tipo de intermediação de consumidor. É aquilo que você, como empresa, como pessoa, deve pagar, que vai ser apurado sobre lucro ou prejuízo da propriedade. E o que são impostos indiretos? Então, é todo o restante. Ele incide sobre a transação de mercadoria e de serviço, são repassados ao consumidor, inserindo a quantidade no valor da mercadoria ou do serviço. Pode-se dizer que eles incidem sobre as mercadorias de consumo, como comida, roupas, etc. Como exemplo de impostos indiretos, nós temos o PIS, nós temos o COFINS, nós temos o ICMS, o IPI e o ISS. Então, o que quer dizer aqui? Imposto direto é aquilo que eu pago porque eu estou movimentando. Imposto indireto é aqueles que vêm de várias etapas para trás do processo, e geralmente quem vai pagar é o consumidor final também.